O rio das almas. Nenhuma questão maior incomoda os vivos do que o mistério da morte. No entanto, assim que uma alma ultrapassa a fronteira entre a vida e a morte e vislumbra a resposta, o mistério se revela a parte de enigma muito mais vasto. Para os mortos, o maior enigma da existência é a vida. Estes mistérios da existência são ao mesmo tempo os segredos mais bem e mal guardados em todo o multiverso. Além das conjecturas dos pregadores, espalha-se uma verdade vasta e vital, um ciclo de criação e dissolução responsável não apenas por todas as vidas, mas também por todas as mortes e as transições intermináveis entre as duas. É um ciclo tão antigo quanto a existência, responsável pela estabilidade dos próprios planos. É nada menos do que o pulso do multiverso vivo, a resposta às perguntas que assombram os vivos e os mortos. Entre os planos é chamado de o rio das almas, e todos os que vivem viajarão em seu curso sem fim. Opa! Hoje estamos aqui no Fala Dragão sobre a vida e a morte no cenário de Presságios Perdidos. Estou com minha camisa do Goblin. E vamos falar hoje sobre exatamente isso, o Rio das Almas. Uma das perguntas que me fizeram foi: o que acontece quando se morre em Golarion? Bem, é uma pergunta muito complexa de responder. Durante alguns segundos, a alma sai do corpo e fica do lado do corpo no plano etéreo. Tanto é que isso é uma limitação mecânica por causa da magia Breath of Life, sopro da vida, que permite que você ressuscite uma pessoa que acabou de morrer. Só que logo em seguida, a alma é chamada pelo planetário para atravessar uma coisa chamada o Rio das Almas, que é um rio, um fluxo de todas as almas daqueles que morreram, que vão fazer seu caminho para o além. Como vocês viram na capa do episódio da live, esse é um rio de almas que caminham de todos os seres vivos, atravessando o plano etéreo, atravessando o plano astral, atravessando os planos elementais, até chegar à espiral de Pharasma, a espiral dos ossos. Nesse caminho acontece de tudo. Algumas almas podem se perder, algumas almas são roubadas, justamente aí como na imagem, por uma bruxa da noite, que vem montadas em pesadelos e roubam almas para se alimentar ou para negociar. O Rio das Almas ele é protegido por psicopompos, que são os pastores das almas, em grego. E no Pathfinder eles recebem esse nome porque eles são as criaturas extraplanares neutras. Então os psicopompos até guardam o Rio das Almas, e outros criaturas planares que têm interesse guardam também, mas é um rio mais extenso do que o universo. Então tem lugares que as almas podem sofrer no caminho, mas elas fazem esse caminho bem rápido. Para quem não quer saber onde eu estou baseando a pesquisa de hoje, eu estou baseando... Esqueci de tirar o livro antes de... Aqui no artigo que tem no último livro
da Adventure Path Movie Mask, carinhosamente chamada de Máscara da Mamãe. E num dos últimos livros que saiu da primeira edição, o Planar Adventures. Na história em quadrinhos, Valeros morre em algum ponto e é mostrada a jornada dele através do Rio das Almas, através do julgamento de Pharasma nessa série, a Spiral of Bones. Até que mostra o momento do julgamento dele, que eu vou explicar mais tarde. Então, basicamente, a alma seguiu até o plano de Pharasma, que é a deusa da morte, em Golarion. E lá chega num ambiente que onde tem as cortes do julgamento. Ao contrário do que muita gente pensa quando lê isso, Pharasma não é uma fila. O Rio das Almas não desembarca numa fila gigantesca lá brasileira, não. É um plano onde as pessoas esperam, recebem psicopompos guardiões, que são aqueles corvinhos com os óculos, com a máscara de médico medieval, que orientam as almas durante os planos até o começo da sua audiência. São cortes de tribunal, jardins, meio como uma recepção de cemitério, só que à noite. E no plano de Pharasma, você pode ver lá no céu uma lua que é Groetos, o deus do fim do multiverso. Porque diz que Groetos está lentamente circulando a espiral de Pharasma e cada vez mais um micromilímetro mais perto. E quando ele se encontrar com a espiral de Pharasma, vai ser o fim do multiverso e o começo do próximo multiverso. Então ele não tem pressa, ele está no seu ritmo e ainda falta muito, mas um dia ele chegará. E as audiências não são todas feitas por Pharasma. Existem psicopompos superiores que são conhecidos como... agora me falhou a memória, mas tem os psicopompos superiores, até... O mais poderoso dele é bem semelhante a um dragão com uma máscara. Tem a Morrigna, que é parecendo uma fada, uma bruxa gótica assim. Existem vários tipos de psicopompos superiores que também fazem o julgamento das almas que o caminho está certo, né? O Pharasma resguarda o julgamento para as grandes questões de dúvida de moralidade que só ela sabe exatamente os critérios que ela vai julgar. Então, Pharasma julga a alma e envia para o seu plano. Então, por exemplo, um fazendeiro que acredita em Abadar e vive a vida toda seguindo os preceitos de Abadar e nunca fez realmente nada que foge dos prefeitos, é julgado numa corte inferior, vai para o plano de Abadar sem problema. Já se ele for um fazendeiro que acredita em Abadar, mas é bom, dá dinheiro aos pobres, faz a caridade e foge um pouquinho das orientações de Abadar, ele já vai ser julgado numa corte maior se vai ou não para o plano de Abadar ou se ele vai para o céu, que Abadar não fica lá, né? Fica no plano da ordem, Axis, e o céu seria o plano Laufgud. Então, você pode ser jogado a ir para o reino do seu Deus ou genericamente ir para o plano.
Assim que você recebe o seu julgamento, você deixa de ser uma alma e passa a ser um petitioner. Eu não sei como foi traduzido em português, pode ser um requisitante ou um solicitante, que a sua forma no pós-vida. Então, cada plano tem a sua forma. Nos planos superiores, geralmente, você tem uma forma celestial, outros você tem uma forma de um animal perfeito, outra você tem uma forma idealizada de você mesmo, ou até que não tem nada a ver com você, mas é a forma idealizada que você enxerga seu pós-vida. E nos planos inferiores, aí você pode ser reduzido a uma forma desnutrida de você, a forma de um verme que alguns planos as almas todas se materializam como vermes, e aí vermes gigantes com a cara da pessoa, que são usadas como moedas entre os demônios, para a criação de novos demônios, e por aí vai. Ninguém vira diretamente, a não ser as almas mais merecedoras, que viram diretamente uma criatura extraplanar, como um demônio, um diabo, um anjo, algumas, muitas formas não vêm de mortais, por exemplo, como é? Sempre tem um momento, Herbert se esqueceu, só que agora vamos tentar ficar falando alguma coisa para não ficar o silêncio. Herbert, as criaturas que são dos demônios, mas também não são Oberilite, não. Oberilite é o nome do D&D deles. Cadê o abismo aqui? Qlipotes. Os Qlipotes não vêm de mortais. Eles são criados espontaneamente pelo abismo. Agora vamos continuar. O que acontece com a alma? Fica lá eternamente. Existem outras coisas que também podem ser julgadas por Pharasma. Por exemplo, as pessoas que não acreditam em nada, acreditam que a morte é o fim e, portanto, não acontece nada, e tem uma crença muito firme nisso. Se ela chegar lá e ela, digamos assim, tem uma chance de mudar de ideia, ela é encaminhada para o plano que combina com a alma dela. Se ela realmente tem uma crença muito firme de que a morte é o fim, ela, literalmente, a alma dela fica trancada num cemitério que existe, um cemitério quase infinito que existe no plano, que é o plano dos ateus, digamos assim, e fica lá aguardando o fim da eternidade, até sua alma se desfazer e ir para se tornar substância planar, como acontece com as outras. Ou se você acredita num pós-vida, mas não acredita nos deuses, nem tem uma tendência específica para ir para algum plano, Pharasma julga que você é uma alma livre. Então você é livre para buscar seu próprio caminho através do multiverso. Então essas são almas que são libertadas do ciclo da vida e da morte por Pharasma, que atingiram um crescimento espiritual, ou por não se julgarem mais parte de tudo isso, e vão buscar a sua própria destino no multiverso. Então, as almas foram julgadas e agora estão todas elas no lugar que elas devem estar. Tá passando um cara vendendo sorvete. Os planos materiais, os planos externos,
aos poucos vão dando um caminho para essas almas. Algumas delas podem escolher ou viver sua vida da eternidade em contemplação, ou buscar se tornar um ser superior do plano, por exemplo, virar um anjo, virar um demônio, virar alguma coisa, e buscar uma outra ambição sua, ou continuar servindo ao seu Deus de uma forma mais contundente no pós-vida. De qualquer forma, à medida que os milênios forem passando e as almas forem, digamos assim, perdendo sua individualidade, aos poucos elas vão se desfazendo e sendo absorvidas pelos próprios planos em si. E isso é uma verdade irrefutável no cenário de presságios perdidos. Todas as almas, até mesmo as almas, não são imortais. Todos vão morrer algum dia, mesmo depois da morte. Mas essa morte não é uma morte definitiva, porque à medida que elas são, a quinta essência delas é absorvida pelos planos, os planos em si também estão se desfazendo e sendo absorvidos pelo turbilhão. Acho que foi traduzido em português o turbilhão, que é o plano cáustico neutro. Esse turbilhão vai aos poucos desfazendo os planos, e esse turbilhão tem um outro lado, que está tá do lado de cá, que é não, ele está do lado do lado de cá, que é o plano da energia positiva. Então, a quinta essência que veio dos mortos vai sendo desfeita até seus elementos mais básicos e enviada para o plano de energia positiva, onde ela gera novas sementes de alma. E essas sementes, por sua vez, são protegidas pelos guardiões mais poderosos de todos os deuses, e são enviadas para o plano mortal através do primeiro mundo, onde elas recebem sua individualidade, sua criatividade e tudo, para não se sabe exatamente como, em que ponto da vida, da gestação, elas entram no corpo, mas elas se tornam mortais novamente e crescem e vivem uma nova vida. Claro que as lembranças, as memórias, todas elas já foram limpas durante todo esse processo. Então essa imagem aqui ilustra bem o processo. O plano negativo e positivo geram as almas e os mortos-vivos, que são enviados para o plano material. Do plano material, elas vão para a espiral de Farasma, que é esse castelo aqui. Elas são julgadas, aos poucos viram criaturas planares, e aí aos poucos elas vão se desfazendo, são absorvidas pelo turbilhão, aos poucos são transformadas em pedaços dos planos, aos poucos são desfeitas. Eu acho que eu fiz ao contrário, né? Aqui a pessoa vai para o plano, aos poucos vão se tornando parte do plano, o plano vai sendo se desfeito, são absorvidas pelo turbilhão, e aí ou a criatura planar é morta em algum momento, e aí é reenviada para se criar novas almas a partir dessa alma. Um próximo programa a gente pode falar sobre os planos em si, o destino de cada um, mas são bem parecidos com os planos de D&D, só tem uns nomes diferentes e uma estrutura planar diferente que a gente pode falar da próxima vez. Obrigado pela participação. Hoje eu não olhei se tem alguém assistindo, mas provavelmente não, porque eu não sei em canal nenhum. Até a próxima.